Pronto, professor. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina Projeto Integrador 1. Hoje na aula, presente a tutora Thalia, presente o professor Felipe Magno, tutor online de vocês, e eu, professor Valdir Soares. O professor Paulo hoje não vai participar da aula, tendo em vista que ele se encontra numa agenda institucional acompanhando a reitoria numa atividade externa. Bom, para hoje, nós reservamos um momento bastante interessante, né? Hoje nós vamos conversar um pouco, né? A rota de aprendizagem número 11 está toda trabalhada e montada para vocês, para instruir vocês de como fazer a apresentação do seminário. Quando nós conversávamos lá na apresentação da disciplina na Rota 1, nós estávamos discutindo o nosso desafio para esse semestre, que seria bastante rápido, onde nós estaríamos fazendo parte de um programa maior no Tocantins, que por sua vez faz parte de um programa maior que é o Brasil inteiro, ou seja, a participação da Universidade do Tocantins na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E lá falávamos que a disciplina Projeto Integrador ela estaria responsável por trabalhar a temática da ODS 14, né, a cultura oceânica no Tocantins. O desafio foi lançado nos 15 polos e, com a ajuda dos tutores, com a ajuda de vocês, principalmente com o empenho de vocês, nós conseguimos realizar o planejamento da ação extensionista, realizar os ajustes dessa ação extensionista, vocês realizaram a atividade intervencionista e extensionista na localidade de vocês a partir do plano de trabalho que foi acordado aqui na disciplina, e agora chega o momento em que vocês irão prestar contas à sociedade da atividade intervencionista. Se vocês puxarem pela memória, lá nós dissemos que quando vocês vão à comunidade, quando vocês vão fazer um diagnóstico, quando vocês vão realizar atividade de extensão, nós, enquanto Universidade do Tocantins, estamos concedendo a vocês uma procuração em branco, né, onde vocês têm autonomia para falar em nome da universidade. Pois bem, vocês foram e falaram em nome da universidade. E falaram muito bem. E agora chega o momento, então, de vocês prestarem contas dessa procuração que nós demos a vocês. Se vocês puxarem pela Bíblia lá, né, o mestre Jesus deu 5 talentos, e num dado momento ele pediu para que aquelas pessoas que tinham recebido os talentos dissessem o que fizeram com aqueles talentos. Alguns multiplicaram, outros triplicaram, e outros não fizeram nada com o talento que receberam. Não é o nosso caso. Vocês receberam um talento e vocês multiplicaram esse talento. E como é que a gente vai conferir a multiplicação desse talento? Na prestação de contas que vocês vão fazer, que eu chamo de prestação de contas, porque estamos falando com um colegiado, com um grupo de alunos de administração pública. E alguns termos têm que fazer parte do cotidiano. Gestor público, o tempo todo, presta conta das suas ações. Temos lá os princípios da administração pública, e um dos princípios é o princípio da transparência, né? É o princípio da economicidade, é o princípio da publicidade. E esse é o momento de vocês cumprirem aquele princípio que está lá no LIMP da administração pública, dos 5 princípios da administração pública, que é dar publicidade, publicizar os atos de vocês por meio da apresentação dos seminários. Nós preparamos aqui, né, a professora Silvéria preparou um material, que eu vou utilizar esse material como base aqui na nossa discussão. Não é muita novidade, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre eles. E eu peço para o Felipe me dizer se está aparecendo de tela cheia ou não está aparecendo de tela cheia, né, Felipe? Ainda não, professor. Ainda não, né? Ele continua do ladinho, não é? Sim. Ok, então eu já sei como fazer aqui. Espera aí. Eu estou aprendendo a
a trabalhar com duas telas, Felipe. E aí, quando a gente vai compartilhar, às vezes eu compartilho só uma tela, e aí não vai de jeito nenhum. Então vamos ver agora, que eu acho que agora vai aparecer a tela cheia, não apareceu? Ótimo. Perfeito. Está aparecendo alguma coisa em cima? Mostrar minha tela mesmo assim? Não, Ok. Tá normal, né? Normal. Olha que legal, até eu consigo me ver aqui do ladinho, consigo ver a apresentação e consigo acompanhar aqui. Agora resta saber se ela vai passar, Felipe. Passou! Olha aí! Vivendo e aprendendo, gente. A gente lida com essas tecnologias o tempo todo. E toda hora a gente aprende uma coisa nova. Eu aprendi uma coisa muito bacana nessa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o alinhamento do seminário de projeto integrador. Né? A primeira coisa, gente, o trabalho está pronto. Né? O banner vocês já fizeram, vocês mandaram para o ambiente virtual, o professor Felipe, o professor Paulo, eu, a Thalia, o Emerson, todos nós fizemos intervenções, né, naquilo que nós achávamos ser importante a partir do banner que vocês postaram no ambiente virtual. Vocês receberam a nossa devolutiva e imagino que já devem ter mandado imprimir o banner em papel, viu, gente? Nós estamos falando de ações de sustentabilidade. E não pega bem a gente chegar lá com um banner de lona plástico que demora não sei quantos tempos aí para serem absorvidos pela natureza. O papel não é um jogo rápido, então, e é mais barato, bem mais barato. Pensando no tripé da sustentabilidade, é a questão da dimensão econômica e ambiental que a gente tem que pensar aí. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer agora, já que vocês têm o banner pronto, é organizar a fala do grupo. É dividir a apresentação em partes de forma equilibrada. Por exemplo, o aluno 1 fala a introdução, a contextualização e o vínculo às UDS. O aluno 2 entra em seguida falando sobre os objetivos do público-alvo. O aluno 3 pode falar o relato da ação. O aluno 4, os resultados. E o aluno 5, os impactos e aprendizados. Professor, nós podemos colocar apenas um acadêmico para apresentar o nosso trabalho? Ele fala melhor que a gente. Não, não pode. Sabe por que não pode? Porque aqui na universidade vocês estão tendo um espaço de treinar habilidades. Vocês, o tempo todo, enquanto gestores públicos, vão ter que tomar a frente, tomar a fala, né? Se posicionar. E a gente só aprende a fazer isso treinando. Felipe não nasceu sabendo da aula, a Thalia não sabia nascendo da aula, eu não nasci sabendo da aula. Eu aprendi na universidade, na escola. Então, os momentos que a gente tem a oportunidade de apresentar e de falar, de ser protagonista da ação, a gente tem que tomar conta desse momento, tomar ele para nós. Então, esse é o momento de você ser protagonista. Entendo que tem gente que fica nervoso, entendo que tem gente que soa, a mão fica molhada, a gente também fica, não é só vocês. A Fernanda Montenegro também fica nervosa, a Maria Bethânia também fica nervosa, o Neymar também fica apreensivo quando vai entrar em campo num campeonato. E vocês estão no campeonato, estão preparados para jogo, então é natural que fiquem nervosos, mas é natural também que deem conta disso. Então, não deixem, não aceitamos que fique apenas um responsável por apresentar. Todos devem fazer parte da apresentação, dentro do seu limite, dentro da sua forma de se expressar. Né? E aí, falar em apresentação tem que ter foco. Né? Você não pode ficar divagando, tem que falar e direto. Qual era o problema? Qual era o desafio? Não, nosso desafio era conscientizar a comunidade do Manuel Alves sobre a importância dos rios voadores. Ok, vai curto e vai direto. Né? Qual ODS foi trabalhada e por quê? Nós estamos trabalhando a ODS 14, cultura oceânica, porque entendemos que os rios fazem parte de uma corrente, de uma teia que vai alimentar o oceano, e toda essa cadeia precisa ser preservada, berereu, berereu, berereu. Né? O que foi feito na prática? Quem participou? Nós fizemos um mutirão, fizemos a coleta, os alunos foram também pessoas da comunidade, aí você explica para quem está ali assistindo a sua apresentação o que foi de fato feito na prática. Por fim,
quais são os principais resultados para a comunidade e para vocês. E o que aprenderam com essa experiência. Nesse momento, vocês estão dando um panorama, né, do resultado final, né, da sua atividade intervencionista. Se você estivesse escrevendo um artigo, esse item estaria lá nas conclusões. Nas considerações finais do seu artigo estarão também nas considerações finais do seu relatório, imagino eu. Por quê? Para quem não participou da atividade extensionista, como nós participamos de todo o planejamento, vai ficar muito claro para ele quando começou, como foi feito, quem fez e como foi feito. Mas lembre-se que vocês não têm que inventar a roda. Tudo isso vai estar escrito lá no banner de vocês. Então, né, usem o banner como apoio e não como leitura. Eu já participei de apresentações de trabalho em que o cara fica assim: usem o banner como apoio e não como leitura. Apontem para as seções do banner conforme explicam. Evitem ler o banner, falem com base no que estudaram e vivenciaram. O banner deve complementar o que é dito e não substituir. Percebam que ficou chato, ficou cansativo. Vocês já estavam vendo aí, não precisava que eu lesse para vocês, afinal de contas, vocês já sabem ler. O que eu precisaria, então? Como vocês devem, então, utilizar o banner? Vou fazer isso agora, utilizando esse slide que eu li para vocês. Então, como que eu falaria? Gente, olha só, vamos, então, identificar cada seção que tem no banner, aonde está a contextualização, aonde está o problema, aonde está a metodologia, aonde estão os principais resultados, né? Vocês podem até falar o seguinte, mostrar, olha, inclusive aqui nesta fotografia, aqui nessa figura número 1, a gente mostra o quantitativo o volume de resíduos que foram coletados. Percebam que é um volume muito grande. Aqui vocês podem ver nessa figura número 2 do banner que ficou muito bonito a ação, né? Depois que foi feita a limpeza e a coleta dos resíduos, deu um aspecto muito melhor. Aqui vocês podem ver o grupo fazendo a intervenção na comunidade, entregando panfletos para conscientizar. Então, usem o banner para complementar o que você vai falar. Pega lá no banner uma coisa ou outra, um detalhe ou outro, e use ali como um ponto de apoio. Eu costumo dizer que slide, banner, quadro, quando está preenchido, ele é a sua muletinha. Ele não vai caminhar por você. Ele vai te ajudar a caminhar. E faça uma comunicação clara e segura. E aí, eu já fiz muito isso, gente. Treinar a apresentação. Como vocês vão estar com 4 elementos, 5 elementos, e cada um vai fazer um pedacinho, é importante que vocês treinem. Ele deve ter feito lá na igreja, deve ter feito na escola um jogral. Cada um tem um papel, cada um fala uma parte, e cada um falando a sua parte, ao entendimento do todo. Então, só que isso não sai naturalmente. É preciso que faça como um coral, é preciso que faça como uma peça de teatro. Ensaie, treine essa apresentação. E você, como é que eu sugiro você treinar a sua parte? Vá para o estúdio material, evidentemente, vá para a frente do espelho, feche a porta do quarto e apresente para você. É uma forma de você treinar, né? E quando você está na frente, né, de alguém, apresentando para alguém, não fique assim, ó, olhando para o lado, perdido. Olhe firme, fale com clareza, com tom de voz firme, porque isso dá segurança. E isso passa segurança a quem está assistindo vocês. Lembrem-se que vocês serão avaliados pelo contexto apresentado e pela forma com que irão conduzir a apresentação. Então, nada assim, porra, velho, foi muito massa, cara, fazer esse trabalho. Você não vai usar uma gíria dessa forma. Essa gíria a gente usa quando a gente está na beira do boteco, tomando uma boa cerveja ou tomando um suco de caju, que agora é época de caju. Então, a gente vai evitar ao máximo usar gíria e uma linguagem informal. Sua fala vai ser tão pontual que não cabe ali você inventar moda. Fale de forma pausada e fale o português correto. Uma outra coisa, aí é o tal do vício de linguagem, né? Evite então, né? Como é que a gente evita isso? Treinando.
Por isso que eu retomo ao primeiro ponto desse slide. Treine a sua apresentação e treine ela sozinho e treine ela junto com os seus componentes que irão apresentar. Né? Apresente-se como equipe, né? Mantenha uma postura unida, com atenção ao colega que estiver falando. Então, não vai deixar o Felipe apresentando a parte dele e você ficar no celular, de maneira alguma. Você vai estar ali ligado, porque o foco principal de vocês ali é a apresentação do trabalho. É mostrar para o avaliador, é mostrar para quem está participando ali naquele momento de que vocês têm uma conexão, de que vocês têm uma união e de que vocês são um grupo e de que todo mundo participou do todo. Porque não dá a entender que cada um fez um pedacinho, né? E tá doido para se livrar daquele pedacinho. Não, né? Então, sejam coesos, evitem interrupções entre si, né? Mostrem que todos participaram do projeto.